Olá! Meu trabalho de doutorado é sobre o efeito das temperaturas QT e PT sobre a microestrutura e propriedades mecânicas de um aço carbono manganês silício, tratado por step-quench, seguido de tempra-partição. Eu sou o doutorando Felipe Rafael Gomes Beato, orientado pelo professor Dr. Geraldo Lúcio de Faria e co-orientado pelo Dr. Charles Magalhães. O objetivo desse trabalho é realizar um estudo detalhado sobre a influência de dois parâmetros durante o tratamento térmico de tempo-partição seguido de step-quench em um aço TRIP, que já foi classificado na terceira geração de aços AHSS. Os parâmetros estudados são as temperaturas de final de têmpera QT e a temperatura de partição PT, que influenciam diretamente na formação das fases e o enriquecimento de carbono na austenita retida na microestrutura, o que tem uma relação direta com as propriedades mecânicas do material. O processo clássico de QIP é representado esquematicamente na figura. Esse tratamento térmico envolve o aquecimento do aço, acima da temperatura de austenitização, o AC3, formando uma microestrutura totalmente austenítica ao final do aquecimento. Em seguida, o aço é submetido a um resfriamento acelerado, até uma temperatura abaixo da transformação martensítica, onde parte da austenita se transforma em martensita. Essa temperatura de têmpera, QT, está situada entre os pontos MS e MF, que correspondem ao início e ao fim da transformação martensítica, respectivamente. Quando o resfriamento atinge a temperatura definida como MS, uma certa quantidade de martensita é formada. Ao se atingir a temperatura pré-estabelecida QT, a microestrutura constituída naquele ponto será formada por martensita e uma fração de austenita não transformada. Após a têmpera parcial, inicia-se o estágio de partição do carbono, próximo à temperatura MS. Ocorre o particionamento do carbono a uma determinada temperatura conhecida como PT. Nessa etapa, ocorre a difusão de parte do teor de carbono da martensita para a austenita não transformada, enriquecendo-a em carbono. Por fim, o resfriamento final, que consiste no resfriamento formado a microestrutura final, que apresenta a austenita retida com teor de carbono superior ao da liga inicial. A temperatura de step-quench é uma isoterma realizada a uma temperatura específica que permite a formação de múltiplas fases no aço, como perlita, ferrita e baianita e a austenita retida. Os dois processos descritos, tempra-partição e o step-quench, trata-se da austenitização completa. Depois vai ocorrer um resfriamento até uma isoterma, que seria o nosso processo de step-quench, e finalizando a têmpera até a nossa temperatura QT, ocorrendo uma manutenção na temperatura que chamamos de temperatura de particionamento, e depois a finalização do resfriamento. Porém, neste trabalho, vamos variar os parâmetros da temperatura de final de têmpera e a temperatura de partição, para ver o impacto que ocorre nas microestruturas. Falando agora sobre as perspectivas futuras, atualmente a medição da austenita retida é realizada exclusivamente por microscopia de transmissão. Tentativas serão feitas para obter essas medições utilizando microscopia de varredura por sonda. Equipamento disponível na UFOP. Essa é minha contribuição para as ciências e engenharia de materiais. Muito obrigado. Agradeço aí ao programa de pós-graduação em engenharia de materiais, o REDMAT, o DEMET, Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Ótica, LTM.
e também as agências de fomento, FAPEMIC, CAPES, CNPq, ao FOP e, claro, ao governo federal.